Muito bom dia. Existe algo na vida do ser humano que é o combustível que vem alimentando tudo que vem destruindo a vida da pessoa. Então não passe esse vídeo sem antes conhecer essa verdade. O ser humano, ele se engana a si próprio ao imaginar que não existe nada dentro dele que está alimentando exatamente o caos que essa pessoa está sendo levada ou já esteja vivenciando, e as indagações constantes se faz o porquê que está acontecendo isso, o porquê que houve essa reviravolta na sua vida, quando você estava tudo bem e tudo veio desmoronar. Por que ocorre isso na vida do ser humano? É apenas um detalhe, mas é o detalhe mais importante pelo qual nós devemos nos cuidar, nos resguardar desse mal tão terrível que ocultamente e passando desapercebido nós deixamos ser levado por essas circunstâncias que esse mal ele projeta em nossa mente, no coração, na nossa alma, para nos destruir. Quero lhe trazer uma história, mas antes dela eu quero ler apenas um versículo, que diz assim: no entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que esse homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura, os rios de Abana, Fartaf, de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando-se as costas, retirou-se indignado. Essa é a história de um homem que reflete exatamente o mal destrutivo e que fecha as portas na tua vida. Você pode ainda estar enxergando portas abertas, mas essas portas elas são fechadas exatamente pela mesma circunstância que ocorreu na vida desse homem chamado Naamã, que é o maior de todos os erros que possa existir nas nossas vidas, que é alimentado exatamente por essa palavra que chama arrogância, orgulho, altivez de espírito. Não existe uma pessoa na face da terra que seja orgulhosa, que seja arrogante, que um dia não venha a cair, que um dia não venha a estar lá beijando o chão da desgraça. Então, pare e pense. Foi essa situação que levou Satanás, que era um anjo de luz, a Deus expulsar ele do lugar mais belo e bonito que ele vivia, para um lugar de trevas e escuridão. E hoje Satanás, pelos seus espíritos malignos, ele tem feito as pessoas se encherem de orgulho, de vaidade, de sentimentos facciosos. Tem levado as pessoas a alimentar um orgulho fatal, porque não há como evitar. Se você continuar alimentando o orgulho,
a prepotência na tua vida, não há como evitar o mal que está aí batendo a tua porta, ou que já entrou na tua vida, levando você a uma vida de caos, doença, enfermidade, circunstâncias adversas, situações, humanamente falando, impossíveis de ser resolvidas, por um simples detalhe que você alimentou no teu coração, na tua vida, o orgulho. Satanás levou você a acreditar que você é mais importante do que os outros e que você possa fazer qualquer maldade contra qualquer pessoa e isso nunca vai lhe fazer dano algum. Satanás é o pai da mentira, é o pai do engano, é só o que ele sabe fazer. Naama estava com uma doença incurável, estava com a lepra. Hoje nós diríamos um tipo de câncer. Na época era para a medicina incurável, não tinha recursos humanos na época nenhum que pudesse curar uma pessoa leprosa. Mas Naama, pela sua criada, que trabalhava na casa dele, que foi levada como escrava por ele, direcionou ele a um homem de Deus, ao profeta, em Israel, e ele fez uma viagem longa. Ele levou todos os presentes que ele tinha, porque ele era um homem muito estimado pelo rei, de posses. Era o capitão, era o braço direito do rei da Síria na época. Homem valente, havia vencido muitas guerras, batalhas para aquele país, era honrado pelo rei. Mas uma lepra na mão o deixou ele sem expectativas futuras. O que é que tem acontecido na tua vida que tem tirado de você todas as expectativas de um futuro melhor? Olhe para dentro de si. A palavra de Deus diz, Deus afirma isso, que Deus, ele abate a pessoa orgulhosa. Você sabe o que é abater? É destruir. E a Bíblia diz, ai daquele que cai na mão de Deus. E o orgulho leva as pessoas a caírem na mão de Deus. Porque é uma mão poderosa. É uma mão poderosa para levantar, mas a Bíblia diz que é uma mão poderosa para bater, para destruir. Deus dá a vida, mas Deus tira, porque Ele é Deus. E Deus abomina o orgulho. Deus abomina o orgulho. Pessoas orgulhosas, Deus não olha para elas para socorrê-las. Então, meu amigo, minha amiga, guarda essa reflexão. Ele foi para Israel, foi para o rei, levou uma carta ao rei. O rei, no momento, rasgou a roupa diante dele e disse, por acaso eu sou Deus para te curar? Mas alguém orientou ele para ele ir à casa do profeta. Ele foi à casa do profeta, o profeta nem se levantou para falar com ele. Apenas disse a ele, vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, você será curado. E ele ficou aqui, como diz a palavra, indignado, revoltado, porque ele imaginaria que o profeta iria se levantar, iria falar com ele, iria orar ao Deus do profeta, colocar a mão sobre as feridas, sobre a lepra, e ele ficar curado. Porque ele queria dessa maneira, e como não aconteceu dessa maneira que ele queria, ele se revolta e sai indignado. Mas lá na frente, um dos seus soldados abre os olhos dele e pergunta para ele, Naama, se aquele homem de Deus tivesse te pedido uma grande coisa, tu não faria? Ele só pediu para mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E ele repensou, deixou o orgulho de lado e mergulhou e ficou curado. Então, em nome de Jesus, deixa teu orgulho de lado. Receba a tua cura, o teu milagre hoje, nesse domingo. Porque Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra para você. Não alimente esse orgulho no teu coração, porque você nunca vai ser feliz na sua vida. Pense, analise, reflita sobre essa palavra. No nome de Jesus, a graça de Deus permaneça sobre ti, todo dia
em nome de Jesus.